Oi, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Aí eu de volta, espero que esteja tudo bem. Hoje eu tô bem melhor, né? Como vocês podem perceber, no último vídeo eu tava meio mexida, né? Mas a jornada do paciente oncológico, gente, é essa, né? Cheia de altos e baixos. Então vai ter dia que você vai estar super pra cima, super animada, mas vão ter dias que você vai estar pra baixo, né? E tudo bem. Como eu falei no vídeo anterior, a gente precisa sentir o que a gente tiver que sentir, né? A gente tem que parar de tentar ser forte o tempo todo e não sentir as coisas, porque senão isso vai se acumulando dentro de você e uma hora isso vai bater tão forte que vai te derrubar, né? Então a gente precisa sentir o que a gente tiver que sentir. E hoje, graças a Deus, estou me sentindo muito bem, viu, gente? Um beijo para todo mundo que comentou nos meus vídeos. Fiquei muito feliz, tá, gente? Amei os comentários, amei, amei, amei. Me senti muito acolhida mesmo, como eu disse lá no meu... Ai, gente, eu não sei como que chama esse trem do YouTube, eu esqueci. Enfim, como se fossem os stories daqui, né? E falando dos stories daqui, eu tenho uma novidade pra vocês, galera! Eu criei um Instagram, isso mesmo. Criei um Instagram pra gente ficar mais próximo, pra gente dividir as nossas histórias, as nossas vivências. Pra você que tá aí, às vezes quer compartilhar comigo alguma coisa, talvez eu possa ajudar você, talvez eu possa te aconselhar, não sei, gente, não sei. Então, criei um Instagram, o nome dele é É que eu acabei de criar, gente, me perdoa. Entre Páginas Rosas, então ele é para nós, né, que tivemos câncer, para nós mulheres, né, que tivemos algum câncer, mas para homens também, tá, gente? Nós vamos falar de câncer em geral. Então, se você tá aí, a sua esposa, ou sua mãe, ou sua amiga, tá passando por isso, vai ser um Instagram para você também, tá? Ou também você, se você for um homem e estiver passando por câncer também, a gente tem tanto em comum, né? Então, não é só por causa da localização do câncer que a gente não pode compartilhar as nossas histórias. Então, eu criei o Instagram, Entre Páginas Rosas, me procurem lá, me sigam, pra gente criar um Instagram lindo, que a gente vai compartilhar nossas histórias e a gente vai fazer com que a gente fique mais próxima, né? A gente consiga trocar mais informações. E porque, né, gente, quanto mais amor a gente compartilha, a gente deixa os nossos caminhos mais leves, né? Porque esse caminho realmente é bem, bem, bem duro, né? Então, eu acho que o Instagram pode ajudar a gente nisso, tá? Então, me sigam lá, que eu vou amar conversar com vocês. Então, vamos pro assunto do vídeo, porque eu toda vez fico, né, dando voltas e voltas. Então, o assunto de hoje é o que não dizer para um paciente oncológico. Gente, tem tantos absurdos, assim, que são falados, que, assim, o número um aqui, eu acho que esse vídeo não é nem tanto pro paciente, né, é pra quem tá perto dele. Então, o número um aqui, gente, por favor, tenha um bom senso. É o número um do vídeo, tá? É ter bom senso, gente, é ter carinho, é ter cuidado com o que vocês vão falar com o paciente oncológico. Porque o paciente oncológico, ele tá muito sensibilizado, né? Ele tá sensibilizado do começo ao fim, tá? Então, assim, bom senso, gente, cuidado, sabe, com as palavras, com o jeito. Tentem perceber em quais momentos você pode conversar com o paciente oncológico. Se você vê que a pessoa tá mais fechada, deixa ela mais quietinha, porque a gente precisa de tempo, sabe? Principalmente no começo, que a gente tá tentando absorver tudo ainda, que é porque a gente fica... Muita gente, né? Você fica numa negação ali, você não acredita que aquilo tá acontecendo com você. E tá, né? Tá acontecendo com você. Então, o número um é ter bom senso, tá? Não precisa muito, você não precisa de muito para lidar com o paciente oncológico, é só o básico mesmo do bom senso, né? Então, o número dois, que eu quero falar muito com você que tá aí do lado, cuidado, querida e querido, ao falar com o paciente oncológico. Para de contar as histórias de quem morreu. Não é de rir, não, mas é verdade. Gente, o paciente oncológico, principalmente no começo, ele tá em completo desespero.
ele tá perdido, ele tá com medo, ele não sabe o que vai acontecer. E a ideia de finitude deixa ele apavorado. Gente, ninguém tá preparado pro fim. Ninguém tá. A gente não veio preparado para isso, né? Então, assim, para de contar a história de quem morreu. A gente sabe que muitos não vão sobreviver, né? Infelizmente, é uma luta árdua e, às vezes, a gente não vence o inimigo, né? Mas para que contar a história de gente que já morreu? Assim, eu lidei muito bem com isso. Eu não me importava, eu deixava a pessoa falar, né? Porque muitas das vezes também foi um ente querido da pessoa, né? Foi uma pessoa próxima. Então a pessoa, naquele momento que ela escuta a sua história, ela sabe, ela quer falar, né? Mas cuidado, sabe, gente? Cuidado, porque a gente não conhece a dor do outro, né? A gente não tem ideia do que está se passando dentro do outro. Então, você chegar e contar uma porção de história de gente que morreu exatamente do câncer que a pessoa tá passando, talvez não é a melhor coisa a se dizer naquele momento, né? Claro que em algum momento pode ser que até a própria pessoa saiba de histórias tristes, né? De falecimentos, infelizmente, de pessoas que se foram. Mas o paciente oncológico ele já está sensibilizado, né? Histórias tristes, histórias ruins, elas precisam ser evitadas nesse momento, sabe? Então, é ter um pouco de carinho, sabe? De cuidado. Acho que esse é o tipo de assunto que a gente não deve abordar com o paciente oncológico, sabe? Muito pelo contrário. Conte as histórias de sobrevivência, conte as histórias de pessoas que sobreviveram ao câncer, que hoje estão bem. Gente, eu fico tão feliz quando eu escuto histórias de pessoas que sobreviveram ao câncer, assim, que passaram por ele, às vezes, assim, arduamente, que lutaram firme, mas que estão de pé, sabe? Que estão bem, que estão vivendo, que estão fazendo as coisas. Então, assim, ao invés de contar histórias de pessoas que morreram, conta histórias de pessoas que sobreviveram. Essas histórias sim podem ajudar, tá? Então, assim, vamos evitar esse assunto. A gente sabe que muitas pessoas realmente não vão sobreviver. E não só de câncer, gente. Todos nós vamos morrer um dia, a gente já sabe. Só que o paciente oncológico, em especial, ele já tá sofrendo o suficiente, sabe? Então, ele não precisa sofrer mais. Já é um sofrimento muito grande, sabe? Então, ó, vamos cancelar esse assunto com os pacientes oncológicos, tá, gente? Ninguém tá perguntando de história de gente que já se foi, né? Principalmente durante o tratamento, tá? Então, vamos evitar esse tipo de assunto, ok? Então, número 3, que eu vou te falar, esse aí pode ser polêmico, tá? Talvez nem todo mundo vai concordar comigo e tá tudo bem. Nós estamos aqui, nós temos mentes diferentes, vidas diferentes, mas eu tô aqui para compartilhar os meus pensamentos, né? E tudo bem se você não concordar comigo. Gente, vamos tomar muito cuidado com essa história de que, tem uma querida aqui mesmo que comentou no meu vídeo, eu li, não falei nada não, mas eu li, que ela diz assim que, a vaidade é um pecado, e aí, porque você pintava o cabelo, você teve câncer. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor, eu acho que Deus escuta isso aí, ele deve falar, eu acho que esse mundo tá perdido mesmo. Gente, vamos separar as coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que separar, sabe? Esse tipo de coisa. A gente tem que tomar muito cuidado para ficar usando a palavra de Deus para criar um castigo que não existe, sabe? A querida que comentou, eu acho que ela deve ter vaidade também. Gente, não existe um ser humano nesse mundo que não tem nenhuma vaidade. Todo mundo tem vaidade. Seja pecado ou não, todo mundo tem vaidade. E, de certa forma, a gente precisa ter vaidade. Por causa disso aqui, ó. Pelas nossas mentes. E a gente precisa cuidar do nosso corpo também, né? A gente não tem uma calça e uma camisa
aliás, duas, né? Uma fica lavando e outra a gente fica vestido para não ser vaidoso. A gente tem várias roupas. E uma ou outra roupa pode fazer a gente se sentir melhor, a gente se sentir mais bonito, a gente se sentir sei lá, mais atraente, mais bem vestido. Porque muitas das vezes a roupa chega primeiro que a gente, né? Então, assim, isso é vaidade, gente. Isso é vaidade. Pôr um brinco é vaidade, a gente precisa usar brinco? Não. A gente vive muito bem sem brinco. Brinco é vaidade. Sabe? Você depilar é vaidade. Você usar um desodorante é vaidade. Sabe? E aí? Você vai ser a sobrancelha? Eu duvido muito, muito, muito que essa querida que fez esse comentário não faça sobrancelha. É vaidade, gente. É vaidade. Ninguém precisava fazer sobrancelha. Se a gente deixasse a sobrancelha completamente cheia aqui, ó, o que ia mudar, gente? Além da vaidade? Nada. Então, se for assim, se for seguir esse raciocínio, estamos todos condenados a ter doenças e vamos todos morrer por causa disso. Porque todos nós temos vaidade, né? O que não pode, o que eu entendo que não pode, é a gente deixar a vaidade subir para a cabeça, né? A gente achar que a gente é melhor que o outro porque tem, sei lá, tem a sobrancelha mais bonita, ou tem o cabelo mais bonito, eu sou melhor que o outro por causa disso. E essa vaidade ofender o outro, sabe? E maltratar alguém por causa de uma vaidade. Isso sim, eu acho que é um pecado, sabe? Mas, gente, me ajuda aí, né? Porque você pintou o cabelo? É sério isso? É sério mesmo? Então, vamos separar um pouco as coisas, né, gente? Eu não acho que Deus vai sair castigando as pessoas injustamente, sabe? Deus é muito justo, muito justo. E isso não me parece justiça, sabe? E assim, pensar que, que Deus vai me dar o câncer, que Deus... Gente, eu escutei uma coisa tão absurda, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, e não precisa concordar também, que isso não é só sobre câncer, né? Eu acho que é em geral. Teve uma cantora, não vou falar qual não, mas teve uma cantora que sofreu um acidente e acho que foi com o ônibus mesmo dela e tal. E ela falou assim: não, mas o meu Deus, ele não me abandona, ele cuida de mim, e por isso que eu não sofri nada. Então, assim, ela teve um acidente, o ônibus chegou a tombar e tudo, mas ela ficou bem, ela não sofreu nada e tudo mais. Então, assim, a forma que ela falou, a impressão o que deu a entender das palavras que ela usou, do jeito que ela falou, foi o seguinte: que ela tinha que Deus era tão próximo dela que ele nunca ia deixar isso acontecer com ela. E aí tem o lado B, porque fica parecendo que as pessoas que não estão próximas de Deus morrem, têm doenças, têm acidentes. Isso não me parece que tá muito certo, não, gente. Porque vamos pensar aqui, vamos pensar friamente, gente. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. É a única certeza que a gente tem nessa vida, é que nós todos vamos morrer. Então, qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido dessa filosofia dela? Sabe? Porque ela faz, não sei o que, de oração, disso, daquilo, e com ela nada vai acontecer. Não, peraí. Se a morte vai acontecer para todos nós, então a morte não tá nem aí por que você fez ou deixou de fazer. Ela vai vir em algum momento para você. O que é triste, mas é verdade. Então, a morte, gente, não é um castigo de Deus, porque ela vai atingir todos nós, os bons e os ruins, quem vai para o céu e quem não vai. É uma passagem que todos nós vamos precisar fazer. Então, isso não pode ser considerado um castigo.
sabe? O acidente que vem, a doença que vem. Isso não é um castigo, gente, é uma passagem que todos nós vamos ter em algum momento da vida, infelizmente. Não é que todos nós vamos ter câncer, né? Mas todos nós vamos sofrer alguma enfermidade, gente, durante a vida. É impossível a gente passar por essa vida e não sofrer nada. Porque é da natureza da vida. Estamos todos sujeitos a tudo nessa vida, né? A gente não tá blindado de nada, né? Por mais que Deus esteja conosco nos bons e nos maus momentos, Ele vai nos acolher, né? Eu até escutei isso outro dia, não sei aonde, eu esqueci, que diz assim: Deus não vai impedir do que tiver de acontecer com você, mas Ele vai te acompanhar o tempo inteiro. Então, assim, você nunca vai estar sozinho, sabe? Você não vai estar sozinho na doença, você não vai estar sozinho na morte, você não vai estar sozinho nunca. Deus vai te acompanhar. Mas o que tiver de acontecer no seu caminho, vai acontecer. E isso não é um castigo, né? Faz parte da natureza, faz parte dos planos de Deus. Então, não é você... é porque eu tenho fé que nada vai me acontecer. Não é assim, gente, não é uma moeda de troca, sabe? Não é uma moeda de troca. É claro que se você é próximo de Deus, se você, pelo menos é o que eu acredito, se você é próximo de Deus, se você faz as suas orações, Deus vai estar tão próximo de você que você vai passar por tudo de uma maneira muito mais fácil do que se você não tiver fé com Deus, se você não acreditar nele, né? Então as coisas vão ficar mais difíceis para você. Mas nós, mesmo próximos de Deus, mesmo fazendo as nossas orações, nós estaremos sujeitos a turbulências, né? Não tem como. Então, gente, de falar que o paciente oncológico tá assim porque não tem fé, tá assim porque tá afastado de Deus, tá assim porque é vaidoso, porque achou não sei o que lá na Bíblia. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar. A vida, ela é cheia de altos e baixos para todos nós, né? Então, assim, eu espero que você nunca tenha um câncer na sua vida. Eu espero que você nunca saiba o que é viver isso, tá? Mas, se você estiver vivendo isso, não pensa que isso é um castigo. Isso é uma passagem que você tem que fazer por um motivo que só Deus sabe. Você e tantos outros, né? Faz parte da natureza e não é um castigo. Então, cuidado, gente, com essas palavras, sabe? Tão rudes, tão pesadas, de falar que, ai, Deus tá pesando a mão, ai, tem câncer por causa disso, tem câncer por causa daquilo. Gente, a razão do câncer, ela, para todo mundo, ela é um mistério. Para os médicos, ela é um mistério. Para as pessoas, ela é um mistério. Não existe uma causa única e específica do porquê que o câncer vem. Não existe. Existem pessoas extremamente saudáveis que teve ou terão o câncer. E existem pessoas que totalmente desregrado, alimentação péssima e nunca vão ter câncer na vida. Então, isso nada mais é do que uma passagem que, por algum motivo que só Deus sabe, nós tivemos que passar. Mas não é um castigo, gente. Não é castigo, porque todos nós teremos alguma enfermidade, todos nós vamos morrer um dia. Se você que está aí do outro lado não parou para pensar nisso, para pensar. É da natureza. São ciclos que se iniciam e terminam o tempo todo. E é da natureza. Isso não é um castigo. E para de ficar julgando o outro. Ah, que o outro tá sofrendo isso porque ela não sei o quê. Você sabe de nada, minha filha, meu filho. Para com isso. E principalmente o paciente oncológico, ele não precisa desse tipo de gente perto dele. Não precisa. Muito pelo contrário. Ele precisa de pessoas amáveis. Ele precisa de pessoas que entendem que Deus vai acompanhar esse paciente do início até o fim. Seja lá qual for. Porque Deus não vai nos abandonar, né? Desde que a gente tenha o nosso coração aberto para receber Deus na nossa vida, Ele não vai nos abandonar. Mas não quer dizer que Ele vai impedir da gente passar por determinadas coisas que a gente tenha que passar.
É isso, gente. A gente tá aqui para isso. A gente tá aqui sujeito a tudo. A partir do momento que a gente nasceu, a gente tá sujeito a tudo, né? Então, vamos separar um pouco, sabe? Essas crenças de justiceiro da vida real, sabe? Isso machuca, isso fere, gente. Isso fere de verdade. Então, assim, cuidado com a boca, cuidado com a língua, sabe? O paciente oncológico, ele precisa de amor. Ele não precisa de julgamento. Ele não precisa de ideia de justiceiro. Isso é maldade. E Deus não mora na maldade, gente. Isso não pode ser coisa de Deus, tá? Então, esse aí é um dos pontos importantíssimos, ok? Outro ponto importante que eu quero falar, para deixar um pouco mais leve também, né? É da alimentação, gente. Alimentação. Vamos parar com essa ideia de que chá de não sei o que cura o câncer? Ai, meu Deus do céu. Dá até um mal-estar quando eu penso nisso. Vamos parar de falar que é a indústria que quer ganhar dinheiro, porque a quimioterapia é muito caro, então ele nunca vai, a indústria nunca vai falar a verdade. Gente, sério, vamos parar com isso, pelo amor de Jesus. Por favor. Não vai ter chá que cura câncer, não, gente. Pelo amor de Deus. Com certeza uma alimentação melhor, uma alimentação mais equilibrada, vai fazer seu corpo reagir melhor e com o passar do tratamento, o seu corpo vai conseguir segurar melhor a onda. É isso que a alimentação vai fazer, né? Muitas das vezes uma boa alimentação também vai evitar certos tipos, evitar, não tô falando curar não, tô falando evitar. Por quê? Porque certos alimentos são cancerígenos. Álcool é cancerígeno, né? Embutido é cancerígeno. A gente tá cansado de saber disso, né? Então, ok, a alimentação ela é importante, mas, gente, vamos parar de falar que o chazinho do não sei o que vai curar o câncer? Vamos parar de falar que a folha do não sei o que vai curar o câncer? É sério, gente, que vocês ainda têm coragem de falar essas coisas pro paciente oncológico, sabe? Ai, vamos na igreja tal, que você vai ficar curado, não precisa fazer tratamento, pode largar tudo que você vai ficar curado. Gente, eu acredito em milagres. Mas os milagres, eles não acontecem todo dia. E não acontecem toda hora. Muitas das vezes, a gente vai precisar correr atrás, e muito atrás, de ficar bem, de alcançar a cura. E a cura é um processo. Ela não vai ser do dia para a noite. Ela não vai ser com chá, ela não vai ser com um óleo, que vai passar um óleo na cabeça e não sei o que lá. Não vai ser assim, gente. Não vai. Eu sei que Deus é um Deus de milagres, eu acredito em milagres, eles podem acontecer, né? Mas eu não acho que Deus ia dar tanta sabedoria para estudo, para médico, para novas criações, né, gente, do homem, que são novos exames, das coisas ficarem avançando, novas descobertas dos nossos próprios corpos, porque ele ia ficar soltando milagre o tempo todo, toda hora. Não é assim que funciona, gente, não é. Felizmente não é, né? Então a gente precisa confiar no homem, né? A gente precisa confiar nos estudos de tantos e tantos anos. A gente precisa confiar nas estatísticas, né? De que quem não cuida do câncer vai embora através dele, né? Então, assim, vamos tomar mais cuidado? Vamos tomar mais cuidado pra gente tirar o extremismo das coisas? Porque isso é extremismo, gente. É extremo eu falar com a pessoa, toma chá ou não sei o que você vai curar. Você não vai curar assim, gente. Você vai curar com tratamento. Você vai curar com os exames que você vai acompanhar. Você vai curar com os remédios que você vai tomar, né? Vamos pôr o pé na realidade, gente. Vamos parar de criar curas milagrosas para coisas tão complicadas. Não que cura não exista, eu acredito que cura exista, mas não é toda hora,
não é para todo mundo, gente, sabe? São casos muito, muito específicos, sabe? É um ou outro, é um ou outro. E a maioria deles vai acontecer no decorrer do tratamento e não sem ele, sabe? Porque a gente tem que lutar, né? Grandes coisas requerem grandes esforços. Então não vai ser do dia para a noite, vai ser com grandes esforços, vai ser com grandes lutas, vai ser com coragem, sabe? Então, cuidado, gente. Cuidado com essa coisa da nutrição. Cuidado pra você ficar falando com o paciente oncológico o que ele deve, o que ele não deve tomar, do chá do não sei o quê, sabe? A gente tem que tomar até cuidado, porque muitas coisas, muitos chazinhos, isso e aquilo, pode atrapalhar o tratamento tradicional, sabe? Porque a folha, muitas folhas de chá e tudo, são tóxicos, gente, dependendo da quantidade. Então, a gente precisa, principalmente durante o tratamento, gente, a gente precisa seguir as orientações médicas, a gente precisa seguir orientações de nutricionistas. Ah, não que você não possa ali tomar um suco mais leve, de uma fruta, de uma coisa. Isso é bom, gente, isso é saudável. Mas cuidado para pegar não sei do que lá, que vai curar, que vai resolver. Não é assim, não é assim. Não é assim que funciona, ok? A gente precisa ter muito cuidado com isso, do que falar com o paciente oncológico, desses trem que, ai, vai tomar isso. Não é assim que funciona, gente, não é. Não é mesmo, tá? Então, por favor, cuidado com as receitinhas, tá? Essas receitinhas milagrosas, porque normalmente elas não funcionam, tá? A gente tem que ter uma alimentação balanceada, fazer os exames e tomar as medicações que os médicos nos passam, tá? A chance de cura, ela tá muito mais próxima disso do que de qualquer outro milagre aí que as pessoas inventam e que não é verdade, tá? Outra coisa, gente, por favor, não digam pro paciente oncológico nada relacionado à aparência dele, por favor. A gente já fica muito fragilizado, a gente fica com a autoestima baixa. Então, cuidado, pra ficar, ai, você tá magro demais, nossa, você tá com cara de doente, nossa, tem gente que não tem noção, não. Dá vontade de matar. Então, assim, cuidado, não fica falando, não, sabe? Ai, você tá magro demais. Ai, você tá inchado demais. Ai, que não sei o quê. Fala nada não, gente. Pelo amor de Deus, fica calado. Você não tem nada bom pra falar, fica calado, sabe? Isso dói. O paciente já tá sofrendo o suficiente. E a gente sofre pra caramba, sabe? É uma luta, é uma jornada muito difícil pra gente ter que escutar uns absurdos desse. Tem gente que não tem noção de nada, não. Vamos parar? Por favor? Não vamos falar da aparência do paciente oncológico, não. Porque ele está enfrentando uma doença. Ele não é obrigado a estar assim ou estar assado, não. Entendeu? Vamos parar. Pelo amor de Deus, né? Vamos evitar certos comentários. Ah, isso aqui, você tá reclamando, é só um cabelo. Gente, peraí. Vamos lá. Diante da vida, realmente é só um cabelo. Mas diante ao ser humano, a autoestima, as memórias que o cabelo traz, não é só um cabelo, é muito mais do que um cabelo. Então vamos ter carinho, né? Vamos ter carinho para falar com o paciente oncológico, por favor? Vamos tomar cuidado, sabe? Vamos pensar 2 vezes no que falar? E se eu não tenho nada bom para falar, não vou falar nada. Gente, se você não tem a estrutura psicológica para estar próximo de um paciente oncológico, que muitas das vezes fisicamente está impactante mesmo, tá com algum caroço, tá com a pele amarelada, né? Tá com a boca ferida, tá com as feridas no corpo, tá com alergias, tá sem cabelo. Se você não consegue lidar com isso de uma forma natural, sem deixar o paciente pior do que ele já tá, mais assustado, com mais medo, então nem chega perto desse paciente. Não chega perto desse paciente. Não vai lá. Não vai lá ver, não. Por favor. O paciente oncológico agradece. Porque você chega lá,
sabe? Você deixa o paciente horrorizado. Porque a gente não consegue se ver. A gente não fica olhando no espelho toda hora. Então, se você chegar lá e ficar falando coisas absurdas, se você chegar lá e ficar olhando com um ar de horror para a pessoa, como é que você acha que essa pessoa vai sentir? Então, vamos parar. Simplesmente para. Deixa o paciente lá quietinho, sabe? Deixa o paciente em paz, porque a gente já tá numa guerra interna e externa, né? A gente não precisa de mais do que isso, tá? Agora, outra coisa que é muito importante a gente não falar com o paciente oncológico, ai meu Deus, é determinadas perguntas, né? Vamos combinar? Vamos combinar que tem perguntas que, assim, vai ferir o paciente, sabe? Vai deixar ele mal. Não vamos falar sobre isso, não. Se você tem a dúvida que uma pergunta pode ofender, não faça, tá? Não faça perguntas delicadas ao paciente, a não ser que você tenha uma aproximação com esse paciente, assim, de, sabe, falar tudo mesmo. Porque caso contrário, vamos evitar perguntas constrangedoras pro paciente, sabe? Vamos evitar falar da intimidade do paciente, entendeu? Vamos evitar perguntinhas desconcertantes, tá? E eu não preciso falar quais perguntinhas que são, porque vocês estão ligados o que é, né? Vocês estão sabendo. Porque tem gente que tem perguntas absurdas. Então, vamos parar. Então, o principal que eu quero aqui, gente, deixar de mensagem é: o paciente oncológico já tá sofrendo o suficiente, mais do que o suficiente. Então, para você que tá aí próximo, evite fazer sofrer mais. E o principal é: use o bom senso. Use o bom senso e use o amor que você sente por essa pessoa para te guiar, sabe? Se você tá com dúvida, não pergunte. Não pergunte. Se você está morando na dúvida, não pergunte. Evite. Se você não consegue lidar com esse paciente, evite. Manda uma mensagem, sabe? Fala que você não está preparado. Fala que você não consegue ajudar, que queria, mas você não consegue. Seja sincero. A gente vai entender. O paciente oncológico, ele tem uma fragilidade, mas ao mesmo tempo, ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, ele vai entender, sabe? Se você não conseguir ajudar, não for capaz de estar ali. O que o paciente não vai entender é se você for rude, sabe? É se você não tiver carinho com as palavras. É se você colocar ele mais para baixo do que ele possivelmente pode estar, sabe? Não precisa falar isso, não. Pra quê? Sabe? Pra quê deixar a pessoa mais sentido do que ele já tá, né? Vamos ter carinho, vamos espalhar amor, gente. O mundo já tá cheio de ódio. O mundo já tá cheio de angústias. O mundo já tá cheio de gente ruim. Então, vamos ter mais carinho, né? E não só com o paciente oncológico, vamos ter carinho com as pessoas que a gente ama, né? Vamos parar de dar patada. Vamos parar de ofender de graça. Pra quê? Isso não vai te fazer uma pessoa melhor, sabe? Por causa disso. Muito pelo contrário. Você vai ser uma pessoa horrível. Entende? O impacto que você vai gerar nas pessoas vão ser horríveis. E tudo nessa vida que a gente faz com o outro volta pra gente, sabe? Então, fale com o outro o que você gostaria que falasse com você. Acho que esse é um ótimo caminho para começar, né? Então, gente, no mais é isso. O vídeo já esticou bastante. Estou muito feliz de estar aqui falando isso para vocês. Acho que esses são os principais absurdos que eu me lembrei. Talvez você não vai concordar completamente comigo. Isso, você não vai concordar completamente comigo e não tem problema. Eu tô aqui para dar a minha opinião e talvez muitas pessoas se identifiquem comigo ou não e tá tudo bem, né? A gente tá aqui para espalhar, né, os nossos sentimentos, né? Para não deixar eles presos aqui dentro.
Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se cuidem. Espero que vocês fiquem bem. Espero que fiquem tudo bem. E, na medida do possível, eu vou aparecendo por aqui e lá no Instagram também, agora. Beijo pra vocês. Saúde!